Logia 22, Néctar da Vida. Jesus viu criancinhas que estavam sendo amamentadas. Disse aos seus discípulos: Essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Disseram-lhe: Poderemos então, como crianças, entrar no reino? Jesus disse-lhes: Quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno, e o de cima tal qual o de baixo, e quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher. Quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé, uma imagem no lugar de uma imagem. Aí então entrareis no reino. Essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Não é o primeiro ensinamento no qual Jesus afirma que para o espírito entrar no reino do céu, necessita ser como uma criança. Neste mesmo evangelho existem outros avisos de Jesus neste sentido. Logias 4 e 15. Mas agora o mestre está falando de uma criança que está sendo amamentada. Para compreender este ensinamento, temos que relembrar a Logia 15, onde Jesus nos afirmou que a mãe e o pai de um espírito é Deus. Todo espírito é gerado pelo Pai Supremo e não provém de uma mulher. Portanto, quem está amamentando, este espírito que entrará no reino do céu, é o próprio Deus. A criança, quando se amamenta no seio materno, retira de lá o néctar de sua vida, o alimento básico para a sua sobrevivência. Quanto faz a comparação, Jesus afirma que o espírito, para entrar no reino do céu, deverá retirar o néctar da sua vida, o alimento básico para a sua sobrevivência, diretamente de Deus, e não buscar o alimento externamente a ele. Para que o espírito na carne consiga alcançar o reino do céu, é necessário que ele entenda que toda a sua vida provém de Deus, e que é o Pai que provê tudo o que ele necessita para subsistir e que nada pode advir de coisas materiais. O salário recebido pelo espírito na carne não é pago pelo patrão porque ele prestou bons serviços, mas é dado por Deus de acordo com o merecimento de cada um, merecimento positivo ou negativo. O filho não é resultado da união do espermatozoide com o óvulo, mas sim da ordem de Deus para que esta união acontecesse. O carro que bate não foi por imperícia do outro motorista, mas Deus que colocou os dois no mesmo espaço físico no mesmo momento. O ladrão que rouba seus pertences materiais não o fez porque quer, mas porque Deus lhe mandou fazer isto. Um merecia roubar, ou estava em prova, ou missão, e o outro, o roubado, estava em missão, ou merecia passar pelo roubo. A pessoa que lhe contraria não o faz porque quer, ou por quaisquer outros motivos, mas porque Deus direcionou os sentimentos negativos dela contra você. O espírito que se vicia não o faz por fraqueza ou problemas emocionais, mas porque Deus lhe conduziu ao vício, de acordo com os seus sentimentos, missões ou merecimento. O assassino que consegue tirar a vida carnal de um espírito não o fez por premeditação, mas porque Deus o fez apertar o gatilho para que o tiro fatal acontecesse. Missão, prova ou merecimento de quem matou e de quem morreu. Uma bala perdida nunca esteve perdida, mas ela acertou o alvo que Deus direcionou. Todos os acontecimentos da vida de um espírito são produzidos por Deus e não podem ter causa na matéria ou nos desejos dos seres humanos.
Aquele que não entende esta verdade universal, tira o néctar da sua vida, das coisas materiais e não de Deus. Não importa o que Deus faça acontecer, estará certo, pois Deus é a inteligência suprema do universo. Não importa o que seja, o acontecimento será justo, pois Deus é a justiça suprema e tudo o que acontece tem como objetivo a evolução do espírito, pois Deus é o amor infinito. Enquanto o espírito na carne sorver o néctar de sua vida, da materialidade não encontrará estas verdades. Verá injustiças, erros e sofrerá. Por este motivo não poderá entrar no reino do céu, pois lá não existe lugar para sofrimento ou injustiças. Entretanto, por suas características, Deus dá o néctar da vida para os espíritos de acordo com a lei da ação e reação. Conforme o sentimento que o espírito escolhe para reagir a determinado acontecimento, Deus lhe dá o próximo acontecimento. Enquanto o espírito possuir sentimentos de posse de bens materiais, Deus estará sempre lhe enviando situações que provem que ele não tem controle nenhum sobre esses bens. Somente quando o espírito desprender-se das posses, Deus afastará os acontecimentos que possam afetar estes bens. O desencarne pode acontecer por dois merecimentos, positivo ou negativo. No merecimento positivo, o espírito já cumpriu tudo ou boa parte do que veio fazer com sucesso, e por isso é chamado a auxiliar de outra forma os seus irmãos. O negativo é quando Deus verifica que este espírito continua afastado da procura do amor universal, e isto poderá prejudicá-lo ainda mais. Em ambos os casos, é Deus quem escolhe o agente causador do desencarne do espírito. Se o desencarne tem que ser violento ou traumático, para servir de prova ou pena a outros espíritos. Deus utiliza-se de quem tem muito sentimento negativo, ódio, e o penaliza, transformando-o em um assassino. Sorver o néctar da vida de Deus é estar sempre atribuindo a Ele a causa primária de todos os acontecimentos e reagir a Ele com o sentimento do amor universal, alegria, compaixão e igualdade. Jesus, então, não poderia apenas dar o aviso, mas precisava ensinar como o espírito deveria agir para viver no reino do céu. Quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno. Para se viver no reino do céu, é necessário que o ser humano saiba que é um espírito vivendo em uma carne. Fazer de dois o que está dentro, espírito, e a imagem externa, ser humano, um só, o Espírito Filho de Deus. E o de cima, tal qual o de baixo. Entender que este espírito deve viver dentro desta matéria densa, como vivem os espíritos fora dela, ou seja, viver como aqueles espíritos que acreditamos que estejam acima, ou seja, reagindo a todos os acontecimentos com fé e o amor universal. E quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher. A luta pela igualdade de direitos entre sexos quer transformar a mulher em homem e vice-versa. Mas Jesus afirma que não é este o procedimento correto do espírito para poder viver no reino do céu. Não basta apenas atribuir direitos iguais. É preciso que não haja distinção entre eles. O espírito que vive no reino do céu não reconhece diferença sexual, pois sabe que o espírito não possui sexo. Reconhecer que possa existir diferença, mesmo que material, é prender-se à imagem do corpo físico. Aquele que sorve o néctar de Deus não se atenta às formas, pois estas sempre trarão traços físicos diferentes.
Para que o espírito entre no reino do céu, ele tem que alcançar a igualdade plena, não só nos direitos, mas também na essência espiritual. Quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé. São os sentidos do corpo físico que captam as percepções que levam o espírito a dar valores às coisas. Quando Jesus afirma que para entrar no reino do céu é preciso alterar a fonte de percepção, está ensinando que o espírito deve alterar os seus valores. Estes valores ou conceitos são determinados pelo sentimento que o espírito utiliza para raciocinar. Aquele que sorve o néctar de sua vida diretamente de Deus e não da matéria, sabe que a única essência que deve enxergar nas coisas é o amor universal. Para se viver no reino do céu, é preciso alterar a visão que se tem de todos os acontecimentos, buscando sempre a justiça perfeita, a inteligência suprema e o amor sublime como fonte de todas as coisas. Com esta visão encontra-se sempre a alegria e a igualdade que geram a compaixão. Uma imagem no lugar de uma imagem. Todo ser humano é um espírito que mora dentro de uma forma constituída por uma massa carnal. Esta é a imagem que deve ter aquele que quer entrar no reino do céu. O espírito não possui forma. É, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Trecho do Livro dos Espíritos, pergunta 88. É apenas a massa material que ele ocupa que tem uma forma, né? Apenas a massa material que ele ocupa que tem uma forma. Para que o espírito possa viver no reino do céu, é necessário abolir toda e qualquer forma e entender que ele é apenas uma chama ou um clarão que é gerado por Deus e que vive para auxiliar este Pai na sua obra. Essa foi a leitura da Logia 22, Néctar da Vida. Relendo. Jesus viu criancinhas que estavam sendo amamentadas. Disse aos seus discípulos: essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Disseram-lhe: poderemos então como crianças entrar no reino? Jesus disse-lhes: quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno, e o de cima tal qual o de baixo, e quando tornardes o homem e a mulher um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher. Quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé, uma imagem no lugar de uma imagem, aí então entrareis no reino. Esta logia, como vários ensinamentos que nós já vimos aqui, apontam para esse caminho, que nós somos um com Deus, não é? E que essa ilusão da separação como ser humano não passa de uma ilusão, que mesmo na carne, mesmo experimentando uma individualidade, não estamos separados de Deus e nem dos outros. E que nós reconheçamos que não somos dois, mas somos um, não é? Que não existe homem nem mulher, que o espírito não tem sexo e que não temos forma, que somos apenas uma centelha de Deus. Estamos aqui a serviço. Obrigado, irmãos.